Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos. E hoje estou aqui com a presença ilustre da Débora Silva. Ela tem 34 anos, é natural do Rio de Janeiro. Ela é mestre em História da Educação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E atualmente ela trabalha como consultora educacional. Ela é apaixonada por viajar, assistir filme e série. E ela tem um grande desafio, né, que é ser mãe de uma criança que tem 3 anos e tem um espectro autista. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas ela vai contar sobre o projeto que ela está fazendo decolar, que é o Bora Estudar Fora. E ela já ajudou mais de 500 famílias a virem estudar em Portugal. Débora, muito obrigado pela tua presença. Vai ser um prazer essa conversa. Eu que agradeço o convite, Fábio. Estou animada para a nossa conversa. Legal, legal. Bom, vamos começar do começo. Eu gosto sempre de trazer um pouquinho da história das pessoas. Você, natural do Rio de Janeiro, que lugar do Rio de Janeiro? Da capital ou Não, de outro? eu sou na metropolitana, sou de Mesquita, na Baixada Fluminense, e isso é uma Aham. coisa até que eu carrego comigo na minha história, porque a educação transformou a minha vida. E foi É. assim que eu me encontrei aí no mundo profissional, que foi tentando ajudar mais pessoas, fazer com que a educação também impactasse de forma positiva, né? Vim da Legal. da Baixada Fluminense, de uma região muito periférica, de uma comunidade. Então, assim, estudei em escola pública a vida inteira. Não tive a maioria dos professores no meu ensino médio, então tive um ensino médio bem ruim, tive que correr atrás do prejuízo. Consegui passar para uma universidade federal, que já era um marco muito grande na minha vida. Para mim, isso já era o auge, assim, porque todo mundo sabe o quanto é difícil. Sim. E depois que eu estive lá e tive contato com a educação, com projetos de pesquisa, tive a oportunidade de fazer intercâmbio através da faculdade, percebi que o mundo era muito pequeno para quem sonhava alto. Então, assim, comecei mesmo a imaginar minha vida fora daquele ambiente que até então era o único que eu conhecia, né? E aí que começou o sonho de estudar fora do Brasil, e Portugal faz parte dessa trajetória. Muito legal, muito legal. Eu também estudei na Rural. É, Capivara foi também. por pouco tempo, né? Eu não cheguei a concluir, mas eu fui a primeira turma de geografia Foi do da IEM, Rural. você? Não. Foi da onde? Não entendi? Do IEM em Nova Iguaçu ou você foi de Não, não. Seropédica? Foi Seropédica, Tá. Seropédica. Foi em 2009. Foi em 2009 que eu estudei lá, mas minha vida capotou e aí eu acabei saindo lá. As Eu coisas até mudaram acertar o muito. curso e a faculdade, eu comecei a prestar vestibular em 2008, inclusive na Rural. Passei para um curso que não fazia muito sentido para mim na época e continuei tentando. Fui para a faculdade particular, até que em 2003. Não, estou perdida aí no tempo, tem muitos anos. Enfim, ali em 2010, 2011 foi quando eu realmente consegui entrar para o curso de História. Aí fui fazer em Nova Iguaçu, só que aí o meu mestrado já foi em Seropédica, o que para mim era ruim, porque Seropédica É. realmente, gente, é um pé do fim do mundo quase. Exatamente, exatamente. É, mas legal, legal. A experiência, né, da Universidade Federal, né? Hoje a universidade, o debate sobre a universidade é muito mais político, né? Sobre direita, esquerda, aquela coisa toda, né? Mas o ambiente, né, é muito interessante, porque vem gente do país inteiro, vem gente de tudo que é lugar, né? É uma mistura mesmo de pessoas, né, de culturas, de mentalidades, de visões de mundo. E é uma pena que às vezes você vai ver um ambiente degradado, destruído, né? Não com uma riqueza, né? No sentido de proteção ao patrimônio público mesmo. Às vezes Isso, você vai cuidado ver com o isso patrimônio. degradado, né? É triste. Mas é um local que deveria ser assim objeto de desejo de todos, né? E eu tive E as duas infelizmente, experiências, né? Que eu estudei no IEM, que é um instituto multidisciplinar, que pertence à Rural, que em Nova Iguaçu ele era muito recente, né? Do início dos anos aham, 2000 ali. Então, eu acho que eu fui a oitava turma, alguma coisa assim. Estava no oitavo ano da faculdade na altura que eu entrei. Então, ele era muito recente, muito tecnológico, tudo muito limpo, muito arrumado, organizado. legal. E aí, quando eu tinha contato com Seropédica, dava um choque, porque Seropédica ali é uma das primeiras universidades do Brasil, né? É dos anos É, 20. Então, assim, apesar da grandiosidade em beleza, né?
Sim, é lindo. Em questão de cuidados, realmente deixava a desejar, mesmo assim, ainda mais as áreas externas, né? Porque é muito grande, aquilo ali é um país, né? Exato. Próprio. E aí, muitas áreas sem cuidado nenhum, e é bem triste ver isso, Sim. porque a riqueza cultural dentro da universidade, como você falou, ela enriquece muita gente, né? Sim, a gente sem conhecer dúvida. pessoas diferentes, com visões diferentes de mundo, com culturas, bagagens diferentes, faz a gente abrir os olhos para o mundo em si, né? Para a diversidade. Certo, não, concordo totalmente. Mas me diz aqui, o que que te fez despertar para escolher história, por exemplo? Era aquela matéria mesmo lá já gostava desde da adolescência ali? O que te despertou para isso? Eu sou uma pessoa um pouco assim, com múltiplos gostos, assim. É meio estranho minha trajetória. Sempre fui boa em exatas. Todo mundo apostava que eu ia para algum ramo de exatas. Participei de Olimpíadas da Matemática, era muito aplicada. Mas eu não queria só exatas, porque eu sempre fui uma pessoa muito criativa, gostava de artes, gostava de outras coisas que exatas puramente não me daria uma satisfação, porque a gente ainda tem a ilusão, né, que a profissão vai trazer a satisfação da sua vida. Ainda era iludida com essas questões. E aí, pronto, fui procurar arquitetura, que não tem nada a ver com história, né? Fiquei focada em arquitetura, pensava em fazer algo na área de restauro, né, de obras de arte, restauro de livros antigos. Tive um contato com isso, achei muito legal e queria mesmo profissionalizar. Só que eu tentei muito arquitetura e, assim, percebi que a arquitetura não é só um curso procurado no Brasil, como em Portugal. Né? Eu também atendo clientes que querem fazer arquitetura aqui e é um dos cursos mais disputados. Tentei por muito tempo, eu bati na trave muitas vezes e eu falei, não, tenho que fazer alguma coisa. E minha irmã já estava ali no quarto, quinto período de história e estava adorando. E por acaso, história não era uma coisa que eu desgostava, mas também não era uma paixão, né? Sim. Poucas pessoas têm história como paixão, mas enfim, ou era uma matéria ok para mim, né? Tentei, né? Porque, querendo ou não, licenciaturas são cursos menos concorridos nas universidades, são mais tranquilos, assim, né? O número de vagas geralmente é maior, o número de turmas. E aí consegui passar para a história e foi quando eu investi. Mas até então eu ainda não tinha certeza. E aí foi através dos estágios, dos programas de pesquisa, que eu tive contato em salas de aula com crianças carentes de um CIEP que ficava mesmo no meio de uma comunidade. Eu comecei a perceber que eu amava a educação. Então, assim, sou historiadora, fiz carreira lá dentro acadêmica, publiquei coisas, fiz o meu network, mas chegou um momento que eu percebi que minha vocação era ser educadora. Então, por isso que meu mestrado já foi mais voltado para a área da educação do que propriamente continuar ali no ramo acadêmico de história. E assim, gosto de história, tá, gente? Não é que eu desgosto, mas a minha motivação tá ali na educação, na transformação, no contato com o ser humano, tá mais nessa questão aí. Sim, muito legal, muito legal. Eu sou filho de professores, né? Minha irmã é professora de geografia e eu vivi muito nesse ambiente escolar, né? Tipo, minha mãe vendo meus pais corrigindo prova, sabe? Aquela coisa A assim, parte né? Isso boa. exato. Então, essas coisas são muito legais, assim, né? Eu tenho um carinho muito grande pela educação, né? Eu acredito muito, eu sempre ouvi minha mãe falar isso, não, eu visto na educação de vocês, porque a educação de vocês ninguém pode tirar, aquela história, né, que a gente sempre ouve, né? E é uma verdade, né? Então, minha mãe, se fosse o caso, deixava de comprar alguma coisa para ela, para que a gente pudesse fazer um curso, para que a gente pudesse estudar numa escola melhor, né? Então, foi ao longo de toda a vida eu percebi isso, né? Nela, e eu carrego isso, eu me preocupo bastante com a educação dos meus filhos também, né? Com como que eles vão entender o mundo, né? O que vai ser apresentado para eles, o que eles vão, de alguma forma, entender e se entender, né? Que é tão difícil hoje em dia, né? Exato. É Filtrar, difícil né? as pessoas... Esse caminhão de informações que chega até a gente, conseguir filtrar e tomar a própria decisão, escolhas, é um desafio. A gente é tão influenciado que a gente, às vezes, a gente não sabe nem o que a gente gosta, né? No fim das contas, né? Então, é um bombardeio. E você conseguir se centrar ali para poder entender o que é a vida, o que são as coisas, é difícil, né? Tanto é que muita gente chega nesse ambiente de universidade e muda completamente a mentalidade de mundo, A faculdade de mudou vida. meu filho. Tem muita gente que fala Exato. assim.
porque não houve essa centralização de que, ó, eu sou isso, eu gosto disso. Você toma um bombardeio de pessoas diferentes e acaba mudando a mentalidade, né? Exato, tem muito esse mito, né? Mas a verdade é, por exemplo, na área de história, um aprendizado que eu tomei estudando, né, história foi o seguinte, que a história em si você não precisa decorar que ano aconteceu tal coisa, que dia de feriado, todo feriado as pessoas me perguntam do que é e quer que eu explique, é uma coisa do historiador. Mas, enfim, não é essa a intenção de se ensinar história. História, sociologia, filosofia, essas matérias que são mais empíricas, elas têm intenção de fazer as pessoas entenderem que tem mais do que o próprio mundinho. E Sim. que você pode ter sua convicção, mas você tem que entender e compreender, né, a de outras pessoas e conviver em paz. E aí a gente estuda história para tentar não repetir os erros. Mas, Sim. incrivelmente, a gente consegue fazer. E piorar. A gente volta aos mesmos pontos de tempos em tempos. Então, exatamente. Assim, mas a ideia central da matéria, da disciplina, seria isso, essa reflexão sobre o passado e tentar não repetir, né, os mesmos erros e construir um futuro melhor. Mas vamos aí, caminhando de passinho em passinho, onde a gente chega lá, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. E quando que foi, Débora, para você essa virada, né, em relação a, bom, estou fazendo faculdade, gosto disso aqui, me encontrei. Onde Portugal entrou nessa história aí? Foi Portugal a primeira opção? Por que sair do Brasil? O que houve aí? Qual foi o ponto que fez isso começar a acontecer? Bom, tendo em vista todo, né, o meu histórico, a gente, primeiro, estar em uma faculdade já era um avanço. A minha geração da minha família foi a primeira. Todo mundo, antes da gente, batalhou a vida inteira só para sobreviver, não teve tempo e suporte para estudar. Então, a minha geração, eu, minhas irmãs, minhas primas, fomos as primeiras a avançar nesse ponto de ir para uma faculdade. E aí, pronto, para mim isso já era uma vitória. Primeiro, eu não mencionei, mas eu ganhei bolsa do ProUni para estudar em faculdade particular, não me adaptei tanto e tentei o SISU, foi quando eu fui para a Rural. Então, para mim, isso já era o ápice. Então, sair do Brasil, quiçá um dia depois de formada, sendo concursada, que é o desejo de todo mundo ali que está fazendo licenciatura, eu ter uma viagem internacional, eu conhecer os países que eu tinha interesse, mas eu nunca imaginei que seria possível morar. Apesar de já ter uma prima que foi ser au pair nos Estados Unidos, se arriscou e falava para a gente que dava, a gente ainda tinha um pé atrás. Falava assim, é muita loucura, ela é louca. Imagina, largar tudo, como se tivesse muita coisa, e ir para outro país recomeçar. E aí, durante a graduação, quando eu estava já na reta final da graduação, eu apliquei para o mestrado, passei nas primeiras etapas, porque eu não sei se o pessoal sabe que o processo seletivo de mestrado no Brasil é bem complexo. A gente tem 6 etapas, no mínimo, ali, se for uma faculdade tranquila, para passar. Muitas provas, prova do seu tema, prova em outra língua, entrevistas, é bem complexo. E eu, no meio desse processo, fui chamada para fazer parte de um projeto que era financiado pela Duke University, nos Estados Unidos, na Carolina do Norte. E a Duke é uma das faculdades mais ricas, né, dos Estados Unidos. Se eu não me engano, é a mais rica em questão mesmo de financeiro, né? Não é a mais famosa, mas é uma das mais ricas. E eles financiaram um projeto de um documentário, financiaram uma pesquisa bem grande que a gente realizou na universidade. E aí depois a gente foi convidados a ir até a Duke apresentar esse trabalho, né? E eu, estagiando, ganhando R$350 por mês. Nessa época eu já tinha me casado, então meu marido que segurava as pontas ali para eu conseguir terminar meu curso. Então, imagina, eu ir para os Estados Unidos com tudo pago, através da universidade, para apresentar em um fórum que falava sobre temas da América Latina. Então, era algo muito grandioso para alguém que não sonhava nem estar na faculdade, nem imaginava que um dia chegaria. Muito legal. E ao pesquisar os Estados Unidos, né? Eu vou para os Estados Unidos, o que é que eu preciso saber de lá? Comecei a ver YouTube, né, gente? É minha plataforma favorita. Comecei a ver muitos vídeos de brasileiros morando lá. Só que eram brasileiros comuns. Que na minha cabeça, para você ter um green card, para você estar em outro país, você teria que ter uma profissão de alta procura, você precisaria ser um artista, ser alguém assim, né? Ou, como a minha prima foi como au pair, foi ficando, depois conseguiu para outro país e se estabilizou. Mas eu já tinha passado dessa idade, então para mim não era algo possível.
Quando eu comecei a consumir esse conteúdo, que eu acredito que muita gente que assiste também, o Em Miúdos, entre outros conteúdos da internet, estão em busca disso, eu comecei a me identificar. Eu falei, caraca, essa pessoa tem uma realidade parecida com a que eu tenho aqui. E ela conseguiu estar lá. E aí começou o meu interesse por morar fora do Brasil. Até então eu não tinha definido o país. Fui para essa experiência nos Estados Unidos, adorei, fiquei 15 dias lá, participei de vários eventos, conheci pesquisadores da minha área muito importantes, fiz laços, e aí um dos professores falou para mim assim, Débora, se você aplicar para tal prova, na época ele me disse a prova, eu te dou a carta convite para você vir fazer o PhD aqui, porque lá não tem mestrado, né? Tu sai da faculdade já pode fazer um PhD. E eu estava nesse processo seletivo no Brasil para fazer o mestrado. E aí fiquei meio, assim, balançada. Só que eu não tinha capacidade linguística, vamos botar assim, para fazer essa prova. Porque não era só falar o inglês, né? Mal ou mal a gente se enrola. Mas era fazer uma prova específica, ou melhor, uma prova. Na verdade, a prova teria outras matérias além da minha, porque quando é nossa matéria também a gente domina um pouco mais a linguagem. Mas teria matemática, teria química, teria o próprio inglês gramática. E eu percebi que não estava pronta. Aí eu falei para ele assim, ó, se o senhor me esperar 2 anos, eu volto aqui e faço essa prova. Legal. Mas sem falar nada com meu marido. Voltei para o Brasil e falei assim, olha, o John falou isso e isso para mim, que ele me daria carta de recomendação, que é o que tem mais peso na hora da aplicação. Teoricamente, para uma bolsa também, né, Fábio? Porque eu não teria condições de pagar um semestre lá, é realmente valores altos. Isso aí abriu uma janela para mim. Falei, vou fazer esse mestrado. Durante o mestrado, eu reflito sobre o que eu quero na vida. Fui fazendo mestrado. O mestrado exige demais da gente, né? Eu o dia inteiro na faculdade, pesquisa, sai dali, vai fazer outra coisa. E aí, em uma dessas, eu fui assaltada. Caramba. Mas um assalto, assim, bem violento. Assaltada, infelizmente, eu já fui muitas vezes. Já tenho alguma experiência. Mas esse assalto foi em frente à faculdade, ali em Nova Iguaçu. Eu estava indo porque... para quem não conhece o Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, a região metropolitana, está uns 40, 50 quilômetros do centro do Rio, e Seropédica, não sei, acho que deve estar uns 80 quilômetros do Rio, 100 quilômetros do Rio, mais ou menos. Então, era muito distante para mim. Aí eu pegava uma van em Nova Iguaçu, e essa van me levava para Seropédica, que era um translado entre os campos. E eu indo fazer esse trajeto, eu fui assaltada em frente à faculdade, em Nova Iguaçu. E aí, enfim, não vou fazer ninguém ter gatilho aqui de violência, mas foi algo assim que eu pensei que ia morrer. E depois daquilo ali eu voltei para casa e falei, Júnior, a gente tem que se mudar hoje, não é amanhã, não é hoje que a gente tem que botar em prática esse nosso desejo de sair do Brasil. Olhando as nossas economias, olhando tudo que a gente tinha em mãos, o lugar mais viável era Portugal. Nesse tempo eu fiquei pesquisando, pesquisei também para a Duque, claro que sempre foi, né, ali um objetivo, um sonho maior, mas também fui realista. Eu falei, não tenho grana e nem capacidade nesse momento para aplicar. Então, vamos ver o que a gente pode. Vi Canadá, vi Irlanda. Por isso que muita gente que me procura para consultoria vai falar, é que eu estou pensando em tal país. Eu sei explicar para a pessoa se dá para estudar, se não dá para estudar, se o visto de estudante é viável ou não, porque eu tinha alguns critérios. O critério era o processo seletivo ser algo que eu conseguisse fazer, que eu tivesse capacidade para ser aceita e tudo mais, que o visto permitisse trabalhar, que eu precisava trabalhar, e que também deixasse reagrupar meu marido. Então, assim, não é qualquer país que tem essas condições. Sim, né? Sim. Entre muitas pesquisas, pouquíssimos países sobraram nesse filtro aí. E detalhe, que eu tivesse grana para poder chegar no país, porque quando a gente chega, estamos recomeçando. Eu precisava alugar casa, mobiliar, sim, pagar documentação, né? Então, dentro do nosso orçamento. E aí comecei a filtrar e Portugal realmente se tornou o único país lógico dentro disso. Tinha um custo de vida muito baixo, isso eu estou falando de 2018. Então, tinha um custo de vida muito mais baixo do que hoje. Os cursos eram muito agradáveis em valores, né? Eu não precisava nem concorrer bolsa. Muita gente me procura atrás de bolsa, mas assim... Claro que é bom ganhar bolsa, gente. Não estou falando para vocês desistirem, não. Mas os cursos são realmente baratos. O curso que eu fiz foi na Uminho, que é uma universidade muito boa em Portugal, né? É terceira. Minha vizinha. Sua vizinha aí, pronto. Uminho. E eu paguei 1.000 euros por ano no curso. Entende? Ainda parcelam 10 vezes. É uma mãe, não é nem... Enfim, sem juros, sem nada. Então, assim...
Dava para eu pagar o curso, dava para reagrupar, o dinheiro que a gente tinha em mãos dava para a gente vir seguramente, porque é isso que eu aconselho, é uma migração planejada, né? Planejada, porque, enfim, para passar aperto, a gente passa na nossa casa, perto dos nossos pais, perto da nossa família, Sim. que é difícil. Aqui fora tudo é mais difícil, né? Você está recomeçando todos os seus laços, e enfim. E aí a gente decidiu por Portugal. E aí, de 2018 até a gente vir, foi quase um ano, foi uns 8 a 9 meses. Mas nesse tempo, a gente já tinha juntado dinheiro, a gente já tinha programado a nossa mente que a gente queria recomeçar em outro país. Então, meu tempo de preparação foi mais ou menos 3 anos no total. Sim. Portugal nasceu ali naquela reta final, né? Que quando eu tive que realmente decidir, Portugal fazia muito mais sentido do que os outros países. Além do curso sem língua portuguesa, que facilitava bastante a compreensão aí do curso em si, né? Sim, é interessante isso porque a gente, quando cada um tem um motivo, né? Cada um tem uma razão para poder ter esse ponto aí de virada de chave, né? Você vê, o seu caso, infelizmente, foi uma situação de violência, né? Existem vários, cada um tem o seu. Esses dias uma pessoa me perguntou, né? Ah, vale a pena, não vale a pena e tal. E eu falo, olha, é importante que você tenha o seu motivo e que o seu motivo ele precisa ser respeitado. Porque aquilo que mexe com você pode não mexer com outra pessoa, pode não ser a razão suficiente para outra pessoa se mexer. Porque é algo desafiador, como você bem disse, poxa, familiares, amigos, toda uma história, você está deixando a tua terra, não é pouca coisa, é muita coisa. Só que cada um tem o seu motivo, cada um tem a sua razão. E você falou, poxa, eu não aguento mais isso. Você falou, poxa, fui assaltada várias vezes e uma com risco de morte. Eu vou esperar mais uma para que tenha a morte, para que tenha um tiro, uma coisa que me leve para um outro nível. Então, todo mundo tem que saber onde o seu calo aperta, né? Exato. E tem que ser respeitado isso, né? E eu sempre digo isso para as pessoas, olha, vem sem implodir ponte, porque o Brasil sempre vai ser o nosso país. E se você voltar, tá ótimo. Não tem problema nenhum, não tem que botar pressão nenhuma nisso. Vem, vê se gosta. Se não gostar, volta ou vai para outro. Porque as pessoas acham que estar reconhecendo uma derrota, não se adaptou, não é para você, não é o que você está buscando. Eu tenho o mesmo discurso, Fábio, que não é para todo mundo. É para quem procura, que Portugal tem muitas coisas boas para oferecer, mas talvez exatamente o que você procura não é o que você vai encontrar aqui. Então, é bom esse tempo de estudo, de análise da cultura, dos pontos fortes do país, dos pontos fracos do país, para saber se isso faz sentido. Para mim, para o meu marido, não fazia sentido a gente ir para um país capitalista naquele momento, um país assim que estilo Estados Unidos, Inglaterra, que é aquela correria. Para a gente não fazia sentido, a gente queria calmaria, era tudo que a gente mais queria, era um lugar calmo e tranquilo, e voltar do trabalho, certeza que ia chegar em casa, ter tempo de qualidade entre a gente. Então, assim, logo depois nosso bebê nasceu, então isso tudo fez. Já nasceu em Portugal? Nasceu em Portugal. Legal. Tudo isso fez muito mais sentido, mas a gente achou que a gente procurava, que era paz. E detalhe, gente, na época Portugal era o terceiro país mais seguro. Mais seguro, né? Mais seguro do mundo, que eles usam, né? Mas é teoricamente mais seguro do mundo, mais pacífico, pronto. Mais pacífico do mundo. E isso, para mim, era o que eu queria no momento. Ainda quero, lógico, né? Mas aí, conforme a gente está no país, a gente vai buscando outras coisas. Sim. Eu vou fazer um parêntese aqui, só para comentar uma coisa, e depois a gente continua aqui na tua história. Quais são os 5 principais destinos mais procurados para quem quer estudar? No mundo? No mundo. No mundo? Olha, que me procuram, vou medir o Ibope vai ser através dos meus clientes, tá bom? Sim. Normalmente países de língua inglesa, muita gente quer fazer intercâmbio de língua inglesa, então Estados Unidos, a Inglaterra em si, a França também é um destino interessante, tanto pela língua, muita gente busca por causa da língua, mas também por causa das universidades, que na França ela é gratuita praticamente. Alguns cursos têm taxa moderadora, mas são muito baixos. E vou te falar Portugal, porque pela facilidade... Eu não sei se eu falei 5, Fábio, tu contou? Eu acho que 4. Espanha,
Espanha, inclusive, a gente Olha. pensa em expandir nosso trabalho para a Espanha, porque é muita gente, é pelo menos 20% das pessoas que nos procuram têm algum interesse também de estudar na Espanha, tá em dúvida entre Espanha e Portugal, que também foi uma dúvida muito forte minha. Demorou um pouquinho eu decidir que Portugal realmente era a melhor opção para estudos em si, sabe? Faculdade, estrutura, custo. Demorou. No caso, por exemplo, Irlanda, por exemplo, é mais para fazer intercâmbio de inglês, é isso? Não é para fazer faculdade. Exato. E aí vai diferentes bolsos, né? Os Estados Unidos, por exemplo, tem muitos programas de bolsa, então tem muita gente que consegue ir mesmo sem conseguir arcar, porque a anuidade nos Estados Unidos, dependendo da faculdade, pode chegar a $50 mil facilmente. As faculdades comunitárias lá, em torno de 3, 4, 5 mil dólares por ano. Já é mais acessível, né? Mas mesmo assim são valores que, dependendo da situação da pessoa, não é valores que a pessoa tem disponível ali. E aí, na Irlanda, eu acho que eu não citei a Irlanda, mas por acaso também ela é bem procurada, é a facilidade do visto, né? Porque você não precisa de um visto prévio, você chega lá e você aplica para virar estudante, se eu não me engano, até 8 meses. Enfim, essas informações podem estar desatualizadas. Sempre atualiza, né? Toda hora muda isso, né? Toda hora muda, porque na altura eu pesquisei para mim, porque fazia sentido. Uma das questões que eu não falei da minha escolha para Portugal foi o clima. Sim. A Irlanda também era viável financeiramente. Eu e meu marido teríamos que ser estudantes, que se eu não me engano lá eu não conseguiria regrupar ele, mas também os valores que eles pediam para comprovar renda e tudo mais eram bem tranquilos, então era interessante nós dois estudarem inglês, mas é um clima bem mais pesado e a gente não estava muito disposto a passar por isso. Hoje em dia isso nem é tanto uma questão, que a gente se habituou, clima mais frio, mora em Vila Real, não sei se você já veio aqui, Fábio, mas neva. Ainda não fui, mas... Você sabe que é frio, é montanha. Neva alto, aqui na minha cidade, não na minha porta, mas neva por perto, faz bastante frio. Então, hoje em dia, isso já não é mais uma questão tão importante, mas na época fazia muita diferença. Porque eu imagina tudo que a gente passa numa imigração, juntar isso com muito frio, sem conseguir sair de casa, sem... Enfim, era algo que pesava. E Portugal tem um clima mais parecido, não para a gente do Rio de Janeiro. Mas para muita gente do Brasil consegue se adaptar melhor, né? Eu acho que o pessoal do Rio deveria mais para o Algarve. Até Lisboa eu acho mais quente, né? Agora a gente aqui do Norte acaba passando mais friozinho na época do inverno, né? Quando vocês vieram para Portugal, vocês já decidiram direto por Vila Real ou vocês chegaram a ir para outro lugar antes? A gente foi em Póvoa de Varzim, né? Ficamos em Póvoa de Varzim durante os 3 primeiros anos em Portugal. Póvoa do Varzim, para quem não sabe, fica no Porto. Sim, isso. Póvoa de Varzim fica na região do Porto, pertinho de Braga também, porque como eu passei para o Minho, eu queria uma cidade litorânea. Porque eu sou carioca. Né? Não sou Fluminense. Para quem conhece aí, Rio de Janeiro, eu sou fluminense, mas eu me recuso a falar essa palavra porque eu sou flamenguista de coração. Pessoa centrada. Exato. Não vou ficar falando que eu sou fluminense, vai que me interpretam mal. Mas, enfim, eu sou um pouco frustrada porque eu amo mar, amo praia, e a gente não tem tanto fácil acesso, apesar da quilometragem ser baixa, ter vias rápidas, é sempre engarrafada, sempre difícil, estacionamento. Então, eu tinha essa frustração que eu queria morar perto do mar. Então, quando eu passei para Braga, eu falei assim, Braga é uma cidade muito bacana, legal, mas eu queria muito praia. Aí fui ver Esposende. Esposende é bacana, mas ela não é tão bem interligada com transportes, né? Que acho que é a única cidade de Braga, né, que pertence ao distrito de Braga, que tem mar. E tem praia. E aí desci, aí Póvoa de Varzim é logo vizinha. E, por acaso, meu marido conhecia uma portuguesa que estava migrada no Canadá e que falou para ele assim, olha, vai para minha terra é Póvoa de Varzim, é maravilhosa. E realmente gente. Se eu tiver que dar uma dica aí, Póvoa de Varzim é uma ótima cidade para morar. Ficamos 3 anos lá, meu filho nasceu lá, ele é poveiro, como o povo chama, né? Póvoa de Varzim, eles têm uma cultura muito forte, assim, eles carregam o nome deles para tudo que é lugar. E meu último trabalho no Brasil foi do lado da Casa dos Poveiros, na Tijuca. Olha que legal. Casa dos Poveiros. Eu não fazia ideia do que era isso. Que casa doida. É um negócio, uma comunidade portuguesa. Aí eu só sabia disso, porque o nome é estranho, diferente, né?
estando em Portugal, eu descobri que os poveiros, aonde eles estão no mundo, eles fazem essas casas para se reencontrarem, para fortalecer a cultura, né? E é muito legal. E pronto, aí chegamos em Póvoa de Varzim, a adaptação foi ótima, perto do mar. Conseguimos de cara um loft bem bacana, por um preço na época acessível, e ficamos lá esse tempo. Trabalhamos muito, né? Eu demorei um pouco ainda eu já trabalhava pela internet, já tinha um canal no YouTube, canal despretensioso, era puro hobby meu, e as pessoas começaram a perguntar: como que você está em Portugal? Como que você foi estudar? E aí começamos a falar um pouquinho também sobre estudar em Portugal ali, e no futuro, né? Acho que a gente vai chegar nessa parte, surgiu o Bora Estudar Fora. Mas, enfim, falando da cidade, a gente gostou porque a gente, em 30, 35 minutos, a gente estava na região do Porto de metrô. Sim. De carro, 25, 30 minutos estávamos em Braga. Meu curso ele era misto, eu não precisava estar presente nas aulas, a maioria era por vídeo, né? Eu só precisava ir lá fazer algumas questões, apresentar alguns trabalhos, enfim. Então, eu não precisava estar sempre em Braga. Eu amei a região, só que essa especulação imobiliária foi espantando a gente, né? Sim. Hoje Póvoa do Varzim, Vila do Conde, essa região explodiu, né? Muitos brasileiros têm procurado essa região. É uma região que também tem, acho que tem indústrias por ali, não tem? Tem zonas industriais. Vila do Conde tem várias zonas industriais. Vila do Conde é muito grande, né? Tem várias. Inclusive, eu trabalhei numa indústria de calibragem de tripa. Eu nem imaginava que existia isso na minha vida. Para você ter noção, Fábio, antes da entrevista, eles mandavam a gente ir na fábrica para ver se a gente ia aguentar o cheiro. Aí quem aguentasse o cheiro podia fazer entrevista. Já ia processo seletivo, passava a primeira fase. Eles estavam cansados de selecionar a pessoa chegava lá, falava que estava enjoado, estava tendo náuseas e não ia. E é em Vila do Conde, em Vila Chã. Eu estou um pouquinho esquecida, tá? Isso foi no meu início aqui em Portugal, já passou muitos anos. Mas, enfim, tem muita zona industrial. E em própria Póvoa de Varzim também tem uma zona industrial bem grande em Beris, que eu até morei pertinho. E é uma cidade que tem bastante trabalho também ligado ao turismo, né? Porque na época de verão, os imigrados, né, portugueses vão todos com força para aquela região ali e enche mesmo, fica bem legal a cidade. E aí acaba gerando emprego também no comércio, na hotelaria, coisas assim. E tá um pulo do Porto, então por isso que é uma cidade, acho que bem interessante. É calma, mas está perto de uma cidade central aqui de Portugal, sim, né? Sem dúvida, sem dúvida. Uma região maravilhosa, tenho conhecidos que vivem lá e é bem pertinho mesmo. Bem pertinho aqui de Braga mesmo. Bom, já estamos avançando. Queria fazer uma pergunta para você. Em relação você falou que seu filho nasceu em Portugal. Em qual ano que ele nasceu? 2021. 2021 agora. E você disse que ele tem o espectro autista, né? O que você está sentindo? Você está gostando em relação à saúde portuguesa ou à educação? Não sei se ele já estuda. Qual o suporte que você tem recebido? Porque com certeza essa é uma dúvida que muitos pais podem ter em relação a como que se lida com o seu filho, ou qual o suporte, qual o apoio que você tem das instituições portuguesas em relação a isso. Muito bom falar desse assunto, que por acaso eu não abordo tanto na internet, mas tenho essa vontade, porque fugiria um pouquinho ali, né, do propósito central, mas eu, por acaso, atendo demais clientes que estão vindo com filhos neuroatípicos, do espectro autista, e que me viram, de alguma forma, sabem que eu sou mãe, né, de uma criança neurotípica e atípica, né, e acaba pedindo aconselhamento. Mas é bem interessante. Primeiro, o parto do meu filho foi muito complicado. Ele nasceu prematuro, tive que fazer uma cesárea de emergência. Então, assim, tudo isso foi abalou um pouquinho as nossas expectativas da maternidade. Mas, enfim, já posso adiantar aqui que eu tive o melhor atendimento possível. No meu caso, foi uma emergência mesmo que aconteceu. Ele quase morreu um pouquinho antes de nascer, por isso que teve que ser a cesárea. Então, tudo isso me fez confiar muito na saúde, porque até então a gente é imigrante, a gente tem uma consulta ali, uma consulta aqui. Quando eu engravidei, tive total assistência e atenção do centro de saúde, da médica da família.
Eles realmente dão muita importância, né, para criança, para grávida e depois para criança aqui em Portugal. Então, né, um investimento pesado que o governo faz para manter as crianças aqui para o futuro. E aí, durante o primeiro ano de vida dele, a gente viveu todo em Póvoa de Varzim. E a médica da família não... Eu falava de algumas questões que eu percebia e ela achava que era muito cedo. E realmente, né, antes de 1 ano de idade é muito difícil ter qualquer diagnóstico. Mas eu, como professora, eu já tinha convivido com crianças autistas. E eu já tinha percebido o comportamento do meu filho, por mais que fosse pequenininho, parecido, né? Ou que me lembrasse aquelas ações, né? E aí eu falava sempre com a médica da família lá, não, mãezinha, ele é muito pequeno, ele é muito pequeno. Quando eu vim para Vila Real, a gente ficou um período ali sem médico da família, nessa transferência. A gente veio no primeiro ano de vida dele. Quando ele completou 1 aninho, era quando a gente estava vindo para Vila Real. A gente queria morar numa casa maior, mais espaço. E em Póvoa de Varzim estava difícil achar até uma kitnet, quanto mais uma casa grande. Viemos para Vila Real e aí eu tive uma consulta com uma pediatra, porque eu estava sem médica da família, então encaminharam ele direto para a pediatra, para fazer aquela consulta de 1 ano, que cada ano da criança a gente também tem uma consulta especial ali com o médico. E aí a pediatra falou, mãe, tira de cabeça que seu filho é perfeito, ele não tem espectro autista, olha ele, porque nessa consulta ele foi a criança mais interativa que já existiu. Eu nunca vi o meu filho Noah daquele jeito naquela consulta. Ria para a médica, correspondia aos estímulos, não apresentou nenhum dos sintomas que eu falava que ele tinha. E eu fiquei feliz, né? Qualquer pessoa, parei de bater nessa tecla. Quando chegou com 1 ano e meio de idade, aí ele foi já na nossa médica da família, a gente já tinha conseguido médica da família, e aí para consulta de rotina também. E aí ela falou, mãe, quantas palavras ele fala? Eu falei, nenhuma. Aí ela se assustou, porque ele chegou a falar um pouquinho, mas regrediu, que é algo bem típico também do autismo. E aí ela ficou assustada e falou assim, então... Aí me perguntou mais coisas e até utilidade pública, né? Alguns dos sintomas que ele tinha, ele andava na ponta do pé, ele não atendia chamada pelo nome, ele não olhava nos nossos olhos, ele não conseguia nenhum tipo de interação, como, pega para mim, olha aquilo ali. Ele vivia no mundinho dele, gostava de coisas redondas que ficassem girando, coisas bem típicas. Isso não é regra, porque é um espectro. Existem diversos sintomas e cada pessoa manifesta de uma forma. Mas aquilo ali era bem típico do que a gente costuma ver sobre o autismo. A forma que ele girava, que ele assistia desenho girando, rodando as mãos. Então, para mim, era quase uma certeza. Mas como a pediatra tinha me tranquilizado, eu já estava, assim, saindo daquela zona de alerta, né? Sim. E aí a médica da família me alertou e nisso a gente procurou um especialista. E isso é importante eu falar, porque a gente fala a parte boa, mas também temos que falar as mazelas que a gente vive, né? Sem dúvida. Ela encaminhou para o especialista, só que isso era janeiro de 2023. Encaminhou para o especialista e aí ela falou, vai demorar aí uns meses. Ela foi bem sincera. E aí a gente tinha um seguro-saúde, eu acionei o seguro e achei um especialista no hospital privado. Mas que a gente só tem coparticipação, né? Então a gente ainda tinha que pagar uma parte. Uma parte. Ainda assim é acessível, tá, gente? É pago, mas foi um valor super acessível. E aí fomos nessa consulta, eu não precisei falar nada. Ao entrar no consultório, o médico já falou, me deu um questionário sobre o espectro autista. E eu não falei com a secretária dele, eu não falei com ninguém o porquê que eu estava ali. E ele de cara identificou. E ele ficou examinando meu filho, chamando meu filho pelo nome, fazendo lá os testes, enquanto eu preenchia um questionário. De 15 sintomas, o Noah tinha 13. Então, assim, caiu a ficha. Se não tinha caído, caiu a ficha meio do meu marido ali, que ele realmente estava dentro do espectro autista. E o médico falou, olha, claro que é muito cedo para ter um diagnóstico definitivo, mas vocês têm que se preparar porque seu filho é autista. E aí, dali, a gente correu de novo no centro de saúde. Eu tô falando assim, a pessoa entendeu o sistema de saúde aqui, né? Porque foi fundamental nessa busca. Corremos de novo no centro de saúde, porque a gente queria falar para a médica dele que o pediatra confirmou. O pediatra de desenvolvimento, tá, gente? Geralmente é o primeiro médico que a gente procura nessa área. E aí, outro médico que me atendeu, porque minha médica não estava lá, e ele me tranquilizou e pediu para eu botar o Noah já numa terapia.
que depois o governo português acertaria financeiramente comigo, caso ele julgasse que era necessário. Se julgasse que não era necessário, foi um investimento que eu fiz no meu filho, para ele aprender a falar, para ele se desenvolver. Então, a gente procurou a terapeuta também analisou, também, a partir da investigação dela, entendeu que realmente ele podia estar dentro do espectro, mas ela também não dá diagnóstico. E de janeiro, que eu fui atendida pela médica, que ela desconfiou, até especialista do hospital público, foram 9 meses. Nossa, muito tempo. Muito tempo. Então, é o que eu falo aí, quem acabar de chegar faz um seguro-saúde, os valores não são de outro mundo, se eu não me engano, cada especialista que eu ia pagava entre 20 a 40 euros a consulta, valeu cada centavo, porque senão eu ia perder 9 meses de tratamento do meu filho, se não tivesse aquela recomendação inicial. E aí, nesse tempo, ele fez terapia da fala e terapia ocupacional. Quando eu passei finalmente pela médica especialista, também a gente se tornou paciente dela. Então, eu tenho um telefone pessoal, ela me liga de tempo em tempo, a gente tem consultas regulares, o atendimento é excelente. Sim. Inclusive, fomos essa semana só para consulta de rotina, para ela ver como estava o Noah. Mas até chegar nessa etapa, a gente meio que teve que fazer um pouquinho do nosso jeito, levar os despistes, né? Que a gente tem que saber se ele não é surdo, que pode ser surdez. Sim. Pode ser uma deficiência, só diminuição da audição, por isso que dificuldade na hora de falar, de interagir. Então, a gente teve que ter essa disposição física, mental e financeira para buscar o tratamento inicial. Uma vez que a gente conseguiu no público, também não tenho reclamação. Tem uma equipe multidisciplinar que cuida dele, nesse sentido de consultas. As terapias, depois também de muitos meses rolando papelada, a Segurança Social cobriu as terapias dele e entra como educação especial para as mamães e papais que não sabem por onde começar a pedir os benefícios do seu filho, né, as ajudas. É a educação especial que a gente solicita primeiro, que é para cobrir as terapias e, enfim, qualquer coisa extra, educação. Suporte que precisa para ele. Né? Precisa. Existe um nome de uma equipe que é a equipe de intervenção precoce que toda junta de freguesia tem, que são pediatras, pedagogas, enfermeiras, pessoas de várias áreas de saúde que te ajuda instruindo. Olha, ideal que seu filho vá para a escola assim, ideal que você tente aplicar tal técnica. É aconselhamento, né? Uma equipe multidisciplinar que te aconselha. E você perguntou da escola. Até então ele estava em uma AMA, que eu só coloquei também porque eu queria que ele convivesse com crianças. Uhum. Né? AMA é tipo uma babá no Brasil, uma pessoa certificada ali que cuida de algumas crianças. E foi muito bom para ele, só que agora a gente conseguiu o infantário, porque ele completou 3 anos em julho, que é a idade mínima para o infantário. Aí a gente conseguiu o infantário. E aí essa equipe multidisciplinar, né, que a prefeitura tem, que a junta de freguesia tem, me indicou uma escola bem menor, um pouquinho mais longe da minha casa, mas que falou que lá tem profissionais que têm essa especialização de educação especial. É uma escola menor, a turma do meu filho vai ter só 9 crianças. Então, para professor e para auxiliar, conseguir dar uma atenção a ele e dar esse suporte que ele precisa, seria mais fácil. Talvez algo que, se eu não tivesse aconselhamento, eu botaria na escola que eu tenho do lado da minha casa, que é enorme, parece maravilhosa, mas elas que conhecem mais, que sabem mais, conseguiram me orientar. Então, esse suporte, assim, esse aconselhamento a gente tem constante, né? A burocracia é um pouquinho grande, a fila de espera também às vezes mas quando as coisas começam a acontecer, as coisas dão certo mesmo, assim, o suporte está sendo bom. Depois da luta, né, que sempre tem um período ali. Sim. Não, foi uma aula aqui que você deu, porque essa é uma dúvida de pais e mães que pensam em migrar e pensam no suporte que os seus filhos vão precisar. Vão precisar. Né? Então, isso é muito legal, a tua honestidade, porque em nenhum momento, quando a gente fala sobre Portugal, a gente fala sobre o local perfeito e muito longe disso. Agora, o que eu costumo dizer também, todo local que tem menos pessoas é mais fácil de se administrar. Então, às vezes, você está numa cidade brasileira que vai ter milhões de habitantes, né? É muito mais difícil você ser atendido, você ter suporte, você fazendo parte desses milhões de pessoas. Agora, quando você fala, às vezes, de uma cidade, uma região que você vai ter um número mais reduzido, e Portugal também tem a questão de a população ter poucos filhos também, né? Então, quem tem trazido crianças tem sido muitas vezes os próprios imigrantes, né? Então, você consegue um atendimento de vários especialistas, de várias pessoas, de várias áreas diferentes que vão suprir as necessidades
do teu filho, ou vão dar o suporte que ele precisa. Agora, é um fato, você disse muito bem, quem puder, tenha um seguro-saúde, né? Você normalmente faz pelo próprio banco, né? Sim, do meu banco, super barato. Você faz e isso vai te dar ali um extra, vai te dar uma necessidade específica, que aí você consegue um atendimento pontual e um acompanhamento, se for necessário. Eu também indico sempre que for possível para a pessoa fazer isso também. Sim, até porque é bem barato mesmo. Eu fui um pouco resistente no início, porque teoricamente a saúde é maravilhosa. E só que tem também ali, né, suas burocracias, seu tempo de espera, sua fila. Sim. E aí, quando eu fiz meses antes, e foi a primeira vez que eu usei foi para o meu filho, e graças a Deus que eu tinha feito. Porque com um seguro-saúde a gente foi no pediatra de desenvolvimento, a gente foi no otorrino, a gente foi fazer exames para despiste. E quando chegamos na médica do hospital público, a gente já tinha muita coisa para apresentar a ela. Então, o trabalho dela, assim, foi bem mais direcionado já ao que a gente precisava. Dela e do psiquiatra infantil também, né? Porque também a consulta é multidisciplinar. Tem médicos de várias áreas para ajudar a dar o diagnóstico. Maravilha. Muito bom. Com certeza de utilidade pública e essa informação. E, claro, a gente sempre torce pelo desenvolvimento, né, da criança. Isso tem evoluído muito, né? E todas as bênçãos de Deus para o Noah aí, para que ele fique cada dia melhor. Muito esperto, muito carinhoso, muito amoroso, mas a gente quer que ele esteja mais preparado para o mundo, né? Porque dentro de casa ele é perfeito. Sim. Mas a gente quer que ele esteja mais preparado para o mundo, e por isso esse esforço técnico aí para isso, para esse desenvolvimento. É isso. Mas vamos lá, Débora, vamos voltar aqui pro Bora Morar Fora. Conta pra gente aqui como que tem sido o dia a dia, as necessidades das pessoas. As pessoas te buscam, me ajuda, pelo amor de Deus, por onde eu começo? Fala aqui pra gente como é que seria. Ainda mais com as últimas notícias migratórias, né? O povo ficou um pouquinho desesperado. Enfim, eu sempre entendi, né, desde que virou minha chave sobre imigração, que educação é uma ótima porta de entrada em qualquer país. Né? Porque por mais que a burocracia de um ou outro país fosse mais complicada, sempre para estudantes era um pouco menos complicada, porque é interessante para o país receber esses alunos internacionais. Então, eu pensava, já vou para outro país, vou me especializar, vou fazer algo lá que vai ser útil no meu processo de vida lá depois, né? Já vou ter network na minha área, já vou saber por onde andar, por onde procurar um emprego, né? Até então, ainda almejava dar aula aqui em Portugal um dia. E aí, pronto. E aí, o Bora Estudar Fora nasceu dessa forma. A gente tem um projeto chamado Silva Trip, que nasceu desde o Brasil, que a gente sempre gostou de viajar, sempre gostamos de tanto low cost como não. O que a gente tinha no momento, a gente fazia acontecer, porque viagem sempre foi uma prioridade. E aí, a gente compartilhava isso nesse canal, Silva Trip. E aí, com isso, as pessoas começaram a questionar. Vocês foram para Portugal? Vocês estão morando aí? Mas como que vocês estão morando aí? E eu, através dos estudos. Antes disso, um pouquinho, voltar só um pouquinho assim no tempo, em 2018, quando eu comecei a pesquisar as faculdades em Portugal, eu criei um Instagram. Esse Instagram eu comecei a postar coisas que eu descobria. Eu não era nenhuma especialista, eu estava descobrindo junto com as pessoas, mas eu queria compartilhar o que eu estava descobrindo. Gente, sim, a faculdade tal aceita aluno internacional, o custo é esse, porque todo mundo tem em mente que é muito caro estudar. E quando eu fui descobrindo que era mais fácil, mais barato do que a maioria das pessoas imagina, eu comecei a compartilhar. E as pessoas começaram a pedir aconselhamento ali no direct. Eu queria um curso assim, você não encontra para mim? E eu, por boa vontade, ia ajudando essas pessoas. Quando viemos para Portugal e começamos a investir no Silva Trip, que era o projeto inicial, que a gente gosta de compartilhar a viagem, eu falei, a gente está sem Instagram do Silva Trip. Vamos transformar aquele lá de estudar em Portugal em Silva Trip? Vamos, transformamos. Trocamos lá o @. E aí foi um grande erro, porque o meu @ era @estudar em Portugal. E não tinha nada na internet sobre isso, que eu pesquisei muito, procurei muito e não tinha. E eu consegui esse @ sem nada. Quando as pessoas começaram a me procurar novamente, eu falei, acho que eu vou investir nesse conteúdo
fui tentar, já não existia. Já existia várias páginas estudar em Portugal de várias formas. E aí nasceu o Bora Estudar Fora, porque a gente sempre teve uma pegada mais informal, uma forma de falar mais acessível. A gente nunca teve pretensão de fazer o trabalho de um advogado. Então, a gente queria mesmo mostrar para as pessoas que era possível estudar em Portugal. E aí, nesse tempo, as pessoas começaram a procurar a gente pedindo ajuda. Até então eu negava, porque eu trabalhava em uma fábrica, né, gente, calibrando tripa, não é um trabalho muito fácil. Chegava em casa exausta, então, no máximo, respondia algumas dúvidas, fazia algum conteúdo dentro do Silvastrip para ajudar as pessoas, dando alguma orientação. E aí, bateu a pandemia, eu fiquei desempregada, meu marido desempregado, tudo ao mesmo tempo. Nesse tempo, a gente teve que entregar a casa que a gente morava, fomos dividir casa com um casal de amigos portugueses, que chamaram a gente, não, vem para cá, vamos passar o lockdown juntos, porque tá todo mundo na dureza. E nesse tempo eu comecei a fazer salgadinho para vender, é o jeito que o brasileiro vai arrumando, né? Peguei receita da minha mãe, comecei a vender salgadinho para vender, meu marido começou a fazer outras coisas também para tentar, porque estava difícil, gente, na época da pandemia não tinha entrevista para você ir, não tinha emprego aberto, que quem tinha os trabalhos que eram essenciais não largava por nada. E quem não tinha ficou sem, literalmente. Sim. E aí, nesse tempo, as pessoas ainda estavam me chamando. E aí, mais do que nunca. Porque estava impossível pedir visto para Portugal. Os únicos vistos que eles ainda autorizavam eram o visto de estudo. Era da lista ali que eles autorizavam a solicitação de visto. E aí é que as pessoas começaram a me procurar muito. E aí me deu um insight, foi até a noite, assim, acordei o Júnior, falei, Júnior, anota aí. Eu vou fazer um guia para quem quer estudar em Portugal. Eu vou explicar como faz, porque eu não consigo replicar isso tantas vezes. O tanto de gente que me pergunta, eu não consigo ficar respondendo, porque é um processo, né? É fácil, mas também não é uma coisa assim que dá para explicar em uma frase. Você tem que explicar todo o processo. E criamos o Guia Estudar em Portugal em 2020, em junho ou julho de 2020, aproximadamente. E aí começamos a vender um preço super em conta na altura, era um e-book, mas também tinha aulas gravadas. A gente já tinha uma expertise com marketing digital, porque nesse tempo eu sempre trabalhei com marketing digital, enquanto estava fazendo uma coisa, eu fazia também um pouquinho de marketing digital do outro lado. E aí conseguimos montar uma turma bem bacana de umas 30 pessoas inicialmente, e essas 30 pessoas começaram a passar nas faculdades, através das nossas dicas, através das nossas aulas. A gente fez um grupo para tirar dúvidas. E começou a chegar as primeiras aprovações. A gente, caramba, dá certo. As pessoas realmente, botando em prática o que a gente está ensinando, vai dar certo. E aí, dessas pessoas, dos alunos novos que começaram a chegar, começaram a me questionar se a gente não faria uma consultoria. E aí, eu queria muito que você me... Uma videochamada. E eu falava, gente, quem vai querer pagar para fazer uma videochamada comigo? Aí comecei também a fazer, mas assim, valores simbólicos mesmo, porque ainda aí nesse tempo a gente conseguiu um emprego, já estava melhor, a questão da pandemia mais controlada, a gente conseguiu um emprego, então eu tinha que conciliar, né, as duas coisas. Eu fui trabalhar em um call center da Vodafone, que é um pouquinho estressante, para quem não sabe. Em qualquer lugar do mundo. Nossa, eu nunca tinha sido Fábio, esse foi meu erro. Porque se eu já tivesse sido call center no Brasil, eu nunca ia tentar em Portugal. Mas eu nunca tinha sido no Brasil, eu ainda estava imaginando, trabalhar de casa, porque estava home office nessa altura ainda, né? Trabalhar de casa, 6 horinhas por dia, que maravilha. Mas, enfim, e conciliando isso com a consultoria. Chegou o momento que eu tinha que renovar o contrato com a Vodafone e eu percebi que o trabalho com a consultoria estava me tomando mais tempo e estava trazendo mais renda do que o meu trabalho. Então, não estava fazendo mais tanto sentido estar na Vodafone. E aí foi quando eu fiz aquela intimação para o meu marido perguntando, você me apoia? Você segura as contas da casa até eu fazer isso aqui dar certo? E aí foi quando ele apoiou o projeto e eu me dediquei 100%. E desde o dia que eu me dediquei 100%, eu sinto que eu preciso de 200%, 300% para dar conta, porque, graças a Deus, é muita gente sonhando junto, muita gente querendo vir.
E aí a gente começou a atender. No primeiro ano de cara foi umas 200 pessoas que a gente ajudou a vir através da mentoria. Aí já não era mais um curso, né? Eu pego mesmo o caso da pessoa, a gente tem uma conversa. Hoje em dia são 2 conversas. Uma é antes com a minha equipe, que já faz uma triagem, e depois é uma mais específica comigo. A gente procura as faculdades mais baratas, ou o que faz mais sentido. Às vezes a pessoa não está em busca do valor, está em busca do curso, da especialização, e a gente faz essa triagem, vê as localizações, aconselha um pouquinho que a gente sabe sobre Portugal, sobre a experiência dos nossos amigos e das nossas viagens em Portugal. Faz esse trabalho mesmo assim de curadoria para a pessoa resumir a vida dela ali de vir para Portugal em 3 faculdades no mínimo. No máximo, né? Entre mínimo e máximo, ali 3, 4, porque não é bom ser muito abrangente, mas ter uma única opção também é muito arriscado. Sim. Então, a gente tenta fazer a pessoa ter essa perspectiva. Se eu não passar para o Alminho, tem o Porto, tem o IPCA em Barcelos, tem outras opções. A gente vai e busca isso para a pessoa. E aí, no começo, era só isso. E aí, as pessoas começaram a pedir para a gente aplicar no site das faculdades. E aí, a gente começou a fazer a aplicação, porque percebeu que muita nomenclatura, ler o edital é algo que as pessoas têm muita dificuldade, porque a linguagem é muito diferente. Enfim, e aquela coisa de tanto repetir, né, o processo para a gente se tornou fácil. Fácil dentro de um limite ali, volta e meia a gente bate cabeça, mas no geral é mais padronizado. Então, a gente começou a fazer. No primeiro ano foram mais de 200 pessoas e depois a gente começou a diminuir o número de pessoas na agenda para poder dar mais atenção. Porque não adiantava eu ter 200 pessoas e não conseguir responder 200 pessoas. Ficava 3, 4 pessoas tentando dar conta daquele fluxo. E hoje em dia a gente trabalha com uma agenda mais restrita, porém a gente realmente se doa 100%. A gente pega na mão da pessoa e só sossega depois que ela tem a aprovação dela e pode solicitar aí o visto. Atualmente a gente não trabalha com nada relacionado ao visto, temos algumas parcerias, algumas pessoas que a gente indica, por confiança também, não é nenhum acordo comercial, porque a gente entende que visto não cabe a gente é consultoria educacional, né? Sim. Mas, no geral, a gente sempre está atento à legislação para saber se é vantagem ou não. E eu te digo que depois, né, das últimas mudanças de imigração, se tornou praticamente a única forma de legalização para quem já está em Portugal. E não aconselho também, gente, venha com tudo certinho, porque quem está aqui está desesperado, basicamente isso. Para se legalizar, quem não fez os processos a tempo. E quem está no Brasil, ainda assim, é uma ótima forma de migrar, uma forma inteligente de migrar para colher os frutos no futuro. Porque o diploma daqui vale para toda a União Europeia, né? Então, se você quer se formar em uma coisa mais técnica, que futuramente teria que fazer uma equivalência, vem estudar aqui que você já sai pronto para o mercado europeu, né? Para trabalhar. Então, é um projeto de vida, não é só uma coisa mais imediata. Sem dúvida, é uma das formas mais incríveis para a pessoa conseguir mesmo viver, né? E teve alterações recentes também na lei de estrangeiro, né? Que a pessoa pode não só estudar, mas também trabalhar. Isso também foi uma vitória, porque antes só podia estudar. Né? Na verdade, antes, que era a minha época, você tinha que avisar o antigo CEF falecido que você queria trabalhar. Teoricamente, para mim foi muito fácil, porque eu vim fazer outro mestrado. Então, o mestrado tem um horário reduzido, então não tinha como ter incompatibilidade, né? Graduação. Mas quem fazia um curso mais inteiro podia ser recusado o pedido de trabalho. Mas... E agora não, agora é automático. Todo mundo já vem na residência escrito que pode ter trabalho subordinado, que é bem legal. Sim, sem dúvida. É um caminho muito, muito interessante. Não tem porquê hoje, com os vistos que existem, né? E aí procura de trabalho, né? Nômade digital, a pessoa vai se enquadrar em algum deles. Vai se enquadrar em algum deles. Na minha época, ou era o de D2, se eu não me engano, que era o de empreendedor. Tem o D7, que é o de aposentado, né? Que para mim ainda não era o caso. Eu estava entre o empreendedor e o de estudo, mas financeiramente para mim fazia mais sentido de estudo. Enfim, mas tem muita gente que veio pelo empreendedor, que era a coisa mais fácil, e não era fácil. Tem que ter uma empresa em Portugal e tudo mais, né? Plano de negócios, Isso, e não era fácil, né? Mas era um dos mais fáceis de conseguir. Hoje em dia, todo mundo fala, Portugal fechou a porta para imigrante. Eu não vejo dessa forma, eu vejo que ele facilitou a vida do imigrante.
Porque vir aqui, ficar esperando anos com a manifestação de interesse não era a maneira mais satisfatória. Você ia ter bastante frustração nesse período. E agora ele está te dando a possibilidade de você já vir com tudo regularizado, seja por estudo, por trabalho, enfim, dentro das vertentes aí que existem hoje, né? Perfeito, perfeito. Débora, muito legal a tua história, parabéns por ela, tá? Tem muita coisa pela frente ainda para acontecer. Né? Você dá para ver a sua alegria no que você faz, né? A forma como você fala. E quero deixar esse espaço aqui para você deixar suas redes sociais, como o pessoal pode te encontrar. Fica à vontade, o espaço é todo seu. Tá bem, obrigada, Fábio. Também foi um prazer. Eu falei para ele, problema de falar não vai ser, porque eu gosto. Direto. Passou rapidíssimo. Atualmente, esse mês de setembro, abrimos a agenda para o ano que vem. Para quem não sabe, em Portugal, o ano letivo começa em setembro. Então, é quando a gente está encerrando as últimas candidaturas, os últimos processos de matrícula e abre a agenda para quem quer vir ano que vem. A melhor época para começar o planejamento é agora, que a gente tem aí todas as oportunidades abertas, ou seja, qualquer faculdade que você queira estudar, a gente consegue estudar o caso, preparar sua documentação e aplicar, porque tudo vai começar a abrir só ano que vem, né? Janeiro, fevereiro, e passa ali a primeiro semestre do ano com as candidaturas abertas. Então, a gente abriu a nossa agenda de 2025, você pode conversar com a nossa equipe pelo @BoraEstudarFora no Instagram. Atualmente, a gente realmente só tem trabalhado com o Instagram, porque é onde a gente consegue o feedback mais rápido, a pessoa viu o conteúdo, tem interesse, já manda um direct, a gente já consegue dar uma orientação, tá? Mas lá no Instagram também tem um botãozinho do WhatsApp, consegue chamar a nossa equipe diretamente, ou chama no direct, que a nossa equipe todos os dias está respondendo o pessoal lá, e aí consegue ter o contato com a gente. De vez em quando a gente faz uma live, a gente sempre abre caixinha de perguntas para tirar dúvidas. Eu acho que um lugar que eu conquistei na internet foi de ser um livro aberto, Fábio. Eu não escondo segredos que é só para os meus clientes. Claro que com meus clientes, assim, eu me dedico 100% para que eles consigam. Mas todas as informações possíveis que eu posso passar para facilitar a vida de outras pessoas, eu passo no Instagram, porque eu acho que é de utilidade pública, né? Você falou da minha animação em falar sobre isso, é porque eu sou educadora, eu me encontrei como educadora, então ver pessoas transformando a vida através dos estudos faz parte aí da minha missão, do meu juramento e do que eu escolhi fazer da vida, né? Muito bom mesmo. Parabéns mesmo pela sua história. Obrigada. Deus abençoe muito sua família. Amém. E não fui ainda em Vila Real, mas estou devendo uma ida. Está convidado. Vou te mostrar os 3 pontos turísticos que tem aqui. É muito pequeno. Mas é bonito, gente, é bonito. O que tem para ver é lindo, tá? Faz fronteira com a Espanha, não é isso? Já faz fronteira com a Espanha, Vila Real, não faz? O distrito de Vila Real faz, mas a cidade fica a uns 40 quilômetros da fronteira. Ah, tá. Mas dá para dar um pulinho lá. Legal, muito bom mesmo. Minha querida, tudo de bom para você. E para você que está aí nos assistindo, né, assistiu aqui até o final, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixa o teu comentário, que suas dúvidas, a gente vai ter o maior prazer de te responder. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas, todo mundo está pensando uma maneira de vir para Portugal, às vezes como dar o primeiro passo. Com certeza a Débora vai dar todo o suporte aí para você conseguir, a Débora e a equipe dela. E um grande abraço e até o próximo. Tchau, pessoal. Tchau, Débora. Muito obrigado. Tchau. Obrigada, Fábio. Tchau.